Gênesis capítulo 1, verso 26. Gênesis capítulo 1, 26, diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã o 6º dia. Amém? Pode se assentar. Quem... Oi? Não. É que tinha gente de pé. Pode ficar à vontade. Amados, uma das coisas que eu acho mais interessante é que quando nós estudamos um pouco a palavra de Deus, nós vamos adentrando numa profundidade de conhecimento e sabedoria, que somente o Espírito Santo de Deus, quando nós estamos prontos para ouvir a sua voz, faz com que a gente comece a entender coisas especiais e maravilhosas. O que eu gostaria de ensinar hoje, em poucas palavras, e tentar mostrar a você, são alguns entendimentos que muitas vezes nós aprendemos a vida toda a vida, dentro de um momento em que nós entramos na igreja. Uma das coisas que nós aprendemos é que existe a época da lei e a época da graça, ok? Já ouviram isso? Quem já ouviu? E se eu disser para vocês que não existe nada disso? E se eu demonstrar a vocês em pouquíssimas palavras que isso não é que foi um engano, nunca foi um engano, até porque quando os historiadores, os teólogos, os professores, aqueles que ensinavam, obrigado, viu, pastor? Aqueles que ensinavam, estavam tendo o seu tipo de entendimento naquele exato minuto, naquele exato intento, para que nós pudéssemos estar hoje aqui e podendo falar e até mesmo podendo adentrar nesse conhecimento profundo. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você entenda, que se porventura a gente denominasse época da lei e época da graça, nós vamos meio que determinar que a Trindade tem as suas pessoas trabalhadas de forma diferente e em graus. Primeira pessoa Deus, segunda pessoa Jesus, terceira pessoa o Espírito Santo. Mas, se a gente acredita que a Trindade é o mesmo Deus, em 3 e 3 em 1, correto? Ele é um Deus. Um só Deus. Em 3, como triuno, mas um só Deus. E aí a gente começa a entender que a presença deles sempre foi real e verdadeira desde o primeiro momento em que nós ouvimos falar da sua palavra. E nós vamos ver isso, a gente começa a entender isso no verso 26, em que ele diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Ele não está dizendo, façamos o homem à imagem só de Deus, façamos o homem à imagem só de Jesus, façamos o homem à imagem só do Espírito Santo. Ele diz, façamos o homem à nossa imagem. A gente pode discutir várias coisas aqui, a gente pode entrar na questão da tricotomia, que o homem ele é corpo, alma e espírito, e isso também simboliza a presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu não vou entrar nisso agora.
O que eu quero mostrar para vocês é a respeito da época da graça ou época da lei. Tempo da lei, tempo da graça. O que eu quero mostrar para vocês hoje é que a graça de Cristo sempre existiu, desde o primeiro momento. E aí, se a gente parar para pensar a respeito disso, se a gente parar para analisar um pouquinho, nós temos que ir lá na tradução do hebraico, porque o Velho Testamento ele foi escrito pelo hebraico, ou aramaico em algumas oportunidades, mas a palavra graça, que no hebraico está escrito hesed, ela já aparecia já nos primeiros momentos da Bíblia. O povo já sabia que a graça existia, porém não queria viver a graça. E estava vivendo debaixo da lei por causa da queda do homem. O homem cai, peca, e como diz Romanos, todos foram destituídos da glória de Deus, ou da graça. Mas a graça sempre existiu, ela sempre se manifestou. E se nós olharmos no verso 15 um pouquinho antes, e se você olhar um pouquinho no capítulo 2, no verso 15, você vai ver uma coisa interessante que diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Um pouco mais à frente a gente vai começar a ver então, que vai ter a queda do homem. E aí eu lhe pergunto e faço uma colocação para você nesse instante. Nós não vemos aí, então, a manifestação da graça de Deus? Vemos. Porque a primeira manifestação da graça de Deus para nós é que nós somos criados à imagem e semelhança dele. O Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe graus, amados. Não existe primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Existe o mesmo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Aliás, se você tentar procurar na Bíblia aí a palavra Trindade, você não vai achar. Não existe essa palavra na Bíblia. Isso é uma forma de nós darmos um significado nisso, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A graça ela se manifesta e a gente olha para ela, porque Hesed quer dizer o seguinte, para que você saiba disso, Hesed quer dizer pagamento de dívida, quitação de dívida. Na época dos judeus, nessa época aí, Hesed era o seguinte: alguém pegava emprestado R$100, e aí esse que emprestou chegava para a pessoa e falava assim: ó, vou dar um abono para você de R$80, você só precisa me devolver R$20. Ele recebia Hesed, uma graça, uma quitação da dívida. Olha que interessante isso. O que Jesus fez na cruz do Calvário para nós? Pagou toda a nossa dívida. A graça então já existia. A manifestação dela era real. O problema é que nós todos fizemos com que isso fosse, de uma certa forma, um significado para a gente fazer uma divisão. Lei e graça. Lei porque é Velho Testamento. Graça porque é Novo Testamento. Amados, a lei é a sombra da graça, sim, porque ela prepara. Mas eu quero dizer para você que a graça ela é muito mais dura e muito mais pesada do que a lei. Na lei, como dizem as palavras, como estão dizendo aí, na lei você podia adulterar, pagava a regra lá e beleza. Na graça, só de olhar já é pecado. No Velho Testamento, você tinha que praticar. No Novo, pela graça, como a gente diz, só de olhar você já peca. Dura palavra. Então a graça, na verdade, ela já existia. E ela estava sendo preparada para que nós pudéssemos viver ela na sua integralidade. Como é que podemos dizer que não existia graça no Velho Testamento? Porque, se a gente falar isso, os profetas não tinham condição de falar por Deus, e nem e fazer as obras que Deus dava a eles.
Se a gente for olhar Elias, se a gente for olhar Eliseu, se a gente for olhar Moisés, se a gente for olhar todos eles, nós vamos ver que Deus os usou. E a própria palavra de Deus diz em alguns determinados, olha, e Deus tomou tal pessoa. Toma-se como? Pela graça. Porque só pela graça de Deus é que a gente pode viver a sua palavra. No fundo, o povo naquela época não tinha esse entendimento. Então, para que as coisas pudessem acontecer, Deus permite que o povo se institua em regras. Para quê? Para que pudesse ter balizamentos. E por que esses balizamentos? Porque o povo não compreendia viver pela graça. Então, houve várias regras, várias leis. Não é? Os mandamentos não se resumem só a esses 10 que a gente olha lá no Velho Testamento. Era muito mais. Se a gente fosse seguir as regras que foi dada ao povo judeu, nós nem estaríamos aqui. Não estaríamos. Não tínhamos condições de praticar o que era. Não tinha. Mas alguns conseguiam. Como? Pela graça. Somente pela graça. E aí vem o apóstolo Paulo e fala assim: somente pela graça sois salvos. E se a gente olhar para isso, amados, vamos lá em Mateus capítulo 5, o Evangelho de Mateus, capítulo 5. No verso 17, está lá o Senhor Jesus conversando e falando com os discípulos. E ele diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Amados, a graça ela se manifesta desde o momento da criação. Quando Deus chega lá e fala: olha, eu achei, vou fazer os luminares, vou separar as águas, a terra, eu vou criar a erva do campo, eu vou criar os animais, e tudo isso é graça. Tudo é graça. Manifestação da graça de Deus. É que fica muito claro a graça a partir do momento de Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele morre pelo meu pecado, cancela a sua dívida e dá graça para que você venha obter e viver. Então, eu não estou aqui dizendo que aqueles que falam época da lei, ou tempo da lei, e época da graça, ou tempo da graça, estejam errados na sua fala. Eu só quero dizer a vocês que eu quero ensinar que a graça sempre existiu, desde o primeiro momento, porque a Trindade estava junta, e eles se manifestavam assim e sempre foi. Pastor, mas e se a gente olhar a lei mosaica, a lei de Moisés, que é basicamente o Torá, que é basicamente aquilo que nós conhecemos pelo Velho Testamento, lá diz, olho por olho, dente por dente. Diz isso, pastor Davi? Está lá? Boa. Essa é uma lei que não é a lei que foi dada por Deus. Moisés, ele toma do código de Hammurabi, de outro povo, essa questão. E isso ficou muito claro para alguns, que Deus agia dessa maneira. Escreveu, não leu, pau, comeu. Mas não era assim. Deus apenas estava permitindo que as regras e os mandamentos e essas leis fossem estabelecidas. Por quê? Porque o povo não sabia que era viver a graça. Mas a graça sempre existiu.
Por que eu estou falando tudo isso, meu amado? E já encerrando, porque eu quero que você aprenda que Deus nunca mudou. Que o mesmo Deus de Gênesis é o mesmo Deus que vamos viver na eternidade. E que Ele tem a alegria de manifestar a graça dEle na minha e na sua vida. Ele sempre quis isso. Porque se você parar para pensar na criação, se você parar para pensar nesse versículo 26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O que Ele queria? Que eu e você vivêssemos pela graça. Porque ela já existia. Que nós fôssemos semelhantes àquilo que Deus é. Deus é amor. Deus é graça. Deus é paz. Na sua linda história, em que Ele mesmo se entrega na cruz, porque é uma coisa, olha que coisa linda, né? A gente olha para isso, a gente não consegue compreender a enormidade do fato da cruz. Porque se a gente olha para João capítulo 1, que está dizendo lá, vamos abrir só esse último texto, por favor. Eu acho tão lindo esse texto. Ele diz o quê? Verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Eles estavam juntos, vivendo a graça. E eu quero dizer para você que a gente precisa viver a graça de Deus. Eu gosto de dar um exemplo muito simples, desde que eu aprendi algumas coisas nesse sentido. Para mim, graça é o nosso sorriso aberto diante de Deus e diante dessa pessoa que está do nosso lado. Porque a gente manifesta a alegria do Senhor. Se você puder abrir um sorriso a essa pessoa, talvez você vai descobrir aí o que ela comeu na hora do almoço. Não é? Talvez um feijãozinho, talvez um amendoinzinho da parte da tarde, uma bolachinha. Tem uns ali que não para de comer bolacha desde o começo do culto. Não é? Não para de tomar um café desde o começo do culto. Não é? Não importa. Graça é exatamente Deus sorrindo para mim e para você. Simples assim. Porque se Ele está sorrindo para mim e para você, é porque Ele achou graça de você. E falou assim, puxa, nesse aí eu deposito a minha graça. Nesse aí eu deposito a minha alegria. Nesse aí eu estou feliz, porque Ele está comigo. Vou lembrá-lo, Deus está com você. Pai, nós te agradecemos nessa noite. Te agradecemos porque nós cremos que a Tua palavra é tão santa, tão poderosa, tão abençoadora. Senhor, muitas vezes a gente coloca um tempo como significado. E às vezes pesamos esse tempo diante de nós. E fazemos com que a Sua palavra seja pesada, mas a Sua palavra é libertadora. Quando nós a conhecemos, nós nos tornamos livres e ficamos eficazes diante de Ti, Senhor, como filhos. Mais do que isso, Senhor, estabelecemos o Teu reino. E o Teu reino, Senhor, é o reino da graça, é o reino da paz. Senhor, hoje nós estivemos aqui orando, falando contigo, ouvimos um pouquinho e sabemos, ó Pai, que a gente precisa viver esta graça tão abundante, tão especial, tão maravilhosa. Ensina-nos, Senhor, a todos os dias poder sorrir, mesmo em meio às nossas dificuldades, mesmo em meio às nossas tribulações e tentações,
para que o Senhor também ache graça de nós. E que a gente possa viver isso, Senhor, todos os dias. É o que eu lhe peço e lhe agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que nós possamos estar vivendo pela graça. Vou pedir a gentileza, a última vez que você olhe para essa pessoa tão amável. Isso, aí, não precisa nem fazer muito. Já sorriu? Deus acha graça disso. Deus acha graça do povo alegre, do povo amado, amável. Não é? Eu fico imaginando como é que vai ser a eternidade. Você acha que na eternidade Deus vai ser sisudo? Que Deus vai ficar lá dando bronca? Deus vai estar se divertindo com você. Porque se nós somos a imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ele vai se alegrar. Por isso que é muito duro quando nós ouvimos algumas coisas, que as pessoas chegam com dureza. Deus é Deus libertador, não Deus que aprisiona. Amém? Glória a Deus.